Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para conhecer histórias inspiradoras dos santos que mudaram o mundo pela fé. Dois irmãos, um dom inexplicável e uma decisão que os transformaria nos santos mais venerados da história da medicina. Mas o preço que pagaram por salvar vidas foi maior do que qualquer um poderia imaginar. Esta é a verdadeira história de Cosme e Damião, e você vai descobrir por que sua coragem ainda ecoa pelo mundo inteiro mais de 1700 anos depois. O ano era 280 depois de Cristo. Na cidade de Aigai, na antiga Síria, as pedras das casas ainda guardavam o calor escaldante do deserto durante o dia, enquanto as noites traziam um frio cortante que fazia os moradores se encolherem sob mantas de lã grossa. Era neste cenário árido e hostil que nasceram Cosme e Damião, gêmeos idênticos, que compartilhavam não apenas o mesmo rosto, mas um destino extraordinário que nenhum deles poderia imaginar. Seus pais, Teodósia e Nicéforo, eram cristãos fervorosos, numa época em que professar essa fé significava viver constantemente olhando por cima do ombro. A casa onde moravam era modesta, paredes de adobe, piso de terra batida, uma pequena janela que deixava entrar apenas um feixe dourado de luz durante as manhãs. Na parede principal, discretamente escondido atrás de um pano, havia um pequeno crucifixo de madeira que a família venerava em orações sussurradas. Desde os primeiros anos de vida, algo extraordinário acontecia ao redor dos gêmeos. Quando Cosme, aos 5 anos, tocou acidentalmente a ferida infectada de um vizinho que havia se cortado com uma foice, a inflamação desapareceu em questão de horas. Damião, na mesma idade, colocou suas pequenas mãos sobre a testa de uma mulher que sofria de febres há semanas, e ela acordou no dia seguinte completamente curada. Teodósia observava estes eventos com uma mistura de fascinação e terror. Ela sabia que seus filhos possuíam algo especial, mas também compreendia perfeitamente os perigos que isso representava. O Império Romano estava sob o comando de imperadores que viam o cristianismo como uma ameaça direta à estabilidade do Estado. Qualquer manifestação sobrenatural associada a cristãos era automaticamente classificada como bruxaria, crime punível com morte por crucificação. As crianças cresceram conscientes de que eram diferentes, mas sem compreender completamente a magnitude de seus dons. Eles brincavam nas ruas empoeiradas como qualquer garoto da época. Corriam entre as oliveiras nos arredores da cidade, ajudavam nos afazeres domésticos. Mas havia sempre uma sombra pairando sobre suas vidas, a necessidade constante de esconder quem realmente eram. Quando completaram 15 anos, uma epidemia devastadora atingiu toda a região síria. A doença era implacável e misteriosa. Começava com febre alta, evoluía para delírios e em poucos dias os doentes desenvolviam feridas purulentas por todo o corpo antes de morrer em agonia. Os médicos locais, treinados nas tradições gregas e romanas, se mostraram completamente impotentes. Famílias inteiras eram dizimadas. O cheiro de piras funerárias impregnava o ar da cidade dia e noite. Foi durante uma dessas noites de horror que Cosme acordou subitamente, como se tivesse recebido um chamado silencioso. Ele tocou gentilmente o ombro de Damião, que também abriu os olhos instantaneamente, como se estivesse esperando por aquele momento. "Irmão", sussurrou Cosme no dialeto aramaico que falavam em casa. "Chegou nossa hora." "Eu sei", respondeu Damião, seus olhos brilhando com uma determinação que parecia muito além de seus 15 anos. "Não podemos mais nos esconder." Naquela noite, pela primeira vez em suas vidas, os gêmeos decidiram usar seus dons abertamente. Saíram de casa na calada da madrugada, quando apenas os soldados da patrulha noturna caminhavam pelas ruas desertas. Casa por casa, quarteirão por quarteirão, eles visitaram todos os enfermos da cidade. Tocavam as testas febris, sussurravam orações em voz baixa,
permaneciam alguns minutos ao lado de cada doente antes de seguir para o próximo. Quando o primeiro raio de sol dourou as montanhas ao leste de Aigai, algo impossível havia acontecido. A epidemia havia desaparecido completamente. Pessoas que agonizavam em seus leitos de morte acordaram pedindo comida. Feridas purulentas haviam cicatrizado, deixando apenas pequenas marcas rosadas. Febres que duravam semanas simplesmente desapareceram. A notícia se espalhou pela cidade como um incêndio. As pessoas saíam de suas casas, abraçavam-se nas ruas, choravam de alívio e incredulidade. Mas também faziam perguntas. Como era possível? O que havia acontecido durante a noite? Logo descobriram que 2 jovens haviam sido vistos circulando pela cidade durante as horas mais escuras. Testemunhas começaram a relatar avistamentos dos gêmeos entrando e saindo de casas onde havia doentes. A verdade não demorou muito para vir à tona. Cosme e Damião sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre naquela noite. Não havia mais como voltar atrás. Não havia mais como se esconder. Eles haviam escolhido revelar seus dons ao mundo, e isso traria consequências que ainda não conseguiam imaginar completamente. Mas uma coisa eles sabiam com certeza absoluta. Aquela era apenas o primeiro passo de uma jornada que os levaria muito além das fronteiras de sua pequena cidade síria. Uma jornada que eventualmente os colocaria face a face com o homem mais poderoso do mundo conhecido. 3 meses depois do milagre da epidemia, um homem misterioso apareceu na porta da modesta casa dos gêmeos. Era alto, de barba grisalha cuidadosamente aparada. Vestia uma túnica de linho fino que imediatamente o identificava como alguém de posses. Seus olhos eram penetrantes, do tipo que parecia enxergar através das pessoas. "Meu nome é Lysander", disse ele em grego refinado, a língua franca dos eruditos da época. "Sou médico formado em Alexandria e vim investigar os rumores sobre 2 jovens que teriam curado uma epidemia inteira numa única noite." Teodósia recebeu o visitante com a hospitalidade típica da região, mas também com extrema cautela. Qualquer estranho fazendo perguntas sobre seus filhos representava um perigo potencial. Cosme e Damião, agora com 16 anos, observaram o homem em silêncio, tentando decifrar suas verdadeiras intenções. Lysander passou 3 dias na cidade, entrevistando sobreviventes da epidemia, examinando cicatrizes, colhendo testemunhos detalhados. Sua investigação foi meticulosa e científica. No final, sua conclusão foi surpreendente. "Vocês possuem um dom genuíno", disse ele aos gêmeos numa conversa privada. "Mas também são extremamente ignorantes sobre os fundamentos da medicina. Se realmente querem ajudar as pessoas, precisam aprender muito mais do que sabem agora." Lysander, então, fez uma proposta que mudaria completamente o curso de suas vidas. "Venham comigo para Alexandria. Estudem na maior escola médica do mundo. Combinem seus dons naturais com conhecimento científico real. Tornem-se médicos de verdade." A decisão de partir foi agonizante para toda a família. Alexandria ficava a mais de 1000 quilômetros de distância, numa jornada que levaria meses através de desertos perigosos e territórios controlados por diferentes autoridades romanas. Para jovens que nunca haviam saído de sua cidade natal, parecia uma aventura impossível. Mas Teodósia, numa demonstração de sabedoria maternal extraordinária, encorajou seus filhos a partir. "Deus lhes deu esses dons por uma razão", disse ela na noite antes da partida, as lágrimas correndo por seu rosto marcado pelo sol do deserto. "Vão e aprendam tudo o que puderem. O mundo precisa de médicos que curem não apenas por dinheiro, mas por amor." A viagem até Alexandria foi uma odisseia em si mesma. Eles viajaram numa caravana de mercadores, dormindo sob as estrelas do deserto, compartilhando refeições simples de pão seco e tâmaras, observando paisagens que mudavam dramaticamente a cada dia. Passaram por ruínas de civilizações antigas, atravessaram o majestoso rio Eufrates,
Caminharam por cidades cosmopolitas onde dezenas de idiomas se misturavam nos mercados movimentados. Alexandria, quando finalmente a avistaram após meses de viagem, era simplesmente estonteante. Com mais de 400 mil habitantes, era a segunda maior cidade do Império Romano, um centro de comércio e conhecimento que atraía eruditos, mercadores e aventureiros de todo o mundo conhecido. Seu famoso farol, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, se erguia majestosamente sobre o porto, visível a quilômetros de distância. A Escola de Medicina de Alexandria ocupava um complexo enorme próximo à lendária biblioteca. Os edifícios eram construídos em mármore branco, que refletia o sol intenso do delta do Nilo, com colunas coríntias elaboradamente decoradas e pátios internos sombreados por palmeiras e fontes de água cristalina. Cosme e Damião se sentiram completamente deslocados naquele ambiente. A maioria dos estudantes eram filhos de famílias ricas, romanas ou gregas. Vestiam togas de linho finamente bordadas, falavam com sotaques refinados, citavam filósofos gregos com naturalidade. Os gêmeos sírios, com suas roupas simples e sotaque provincial, eram claramente outsiders. O currículo médico da época era extraordinariamente rigoroso e abrangente. Eles precisavam memorizar os escritos completos de Hipócrates e Galeno, textos extensos sobre anatomia, fisiologia, diagnóstico e tratamento. Estudavam botânica médica, aprendendo a identificar, cultivar e preparar centenas de plantas medicinais. A astronomia era considerada essencial, pois acreditava-se que as posições dos planetas influenciavam diretamente a saúde humana. Mas o aspecto mais desafiador era a dissecação anatômica. O Império Romano permitia a dissecação de corpos de criminosos executados, uma prática considerada revolucionária e também profundamente perturbadora. Os estudantes precisavam superar não apenas o nojo físico, mas também tabus culturais profundamente enraizados sobre a profanação de corpos humanos. Cosme desenvolveu uma afinidade especial pela farmacologia, conseguia intuir quais combinações de plantas seriam mais eficazes para diferentes condições, como se pudesse sentir as propriedades curativas de cada erva. Damião se destacou na cirurgia. Suas mãos permaneciam perfeitamente firmes, mesmo durante as operações mais complexas e sangrentas. E ele parecia possuir uma compreensão instintiva da anatomia humana. Foi durante um exame particularmente difícil, no 3º ano de estudos, que sua verdadeira natureza quase foi revelada. O teste consistia em diagnosticar e tratar um paciente que havia sido desenganado por todos os médicos de Alexandria. Um comerciante romano que sofria de uma condição misteriosa que o deixara em estado semicomatoso há semanas. Quando chegou a vez dos gêmeos, eles examinaram o homem em completo silêncio por vários minutos. Então, numa demonstração de sincronização perfeita, colocaram suas mãos sobre diferentes partes do corpo do paciente e permaneceram imóveis, com os olhos fechados, numa espécie de concentração meditativa profunda. Após 5 minutos, que pareceram uma eternidade, o paciente, que não havia se movido em semanas, abriu os olhos. Focalizou o olhar nos rostos dos jovens médicos e murmurou com voz rouca: "Água, por favor." O silêncio na sala de exames foi absoluto. Professores com 4 décadas de experiência nunca haviam presenciado uma recuperação tão dramática e inexplicável. Alguns sussurravam sobre técnicas orientais desconhecidas. Outros falavam de métodos terapêuticos revolucionários. Os gêmeos formaram-se com as mais altas honras acadêmicas, mas sabiam que haviam chamado atenção excessiva. Era hora de voltar para casa e começar a verdadeira missão de suas vidas. Uma missão que os tornaria famosos em todo o império, mas que também selaria seu destino de uma forma que ainda não conseguiam prever. O retorno de Cosme e Damião à Síria, depois de 6 anos em Alexandria, foi triunfal.
A notícia de que os meninos milagrosos haviam se tornado médicos formados na mais prestigiosa escola do mundo antigo se espalhou por toda a região como fogo na palha seca do deserto. Multidões se reuniam nas estradas para vê-los passar. Mães erguiam bebês doentes na esperança de que os jovens doutores pudessem curá-los com apenas um olhar. Mas o que ninguém esperava era a decisão revolucionária que os irmãos anunciariam em seu primeiro dia de prática médica oficial, porque eles estabeleceram seu consultório não no bairro rico da cidade, onde médicos tradicionais atendiam mercadores abastados e funcionários romanos, mas no distrito mais pobre, uma área de casas de adobe meio desmoronadas, ruas de terra batida permanentemente empoeiradas, onde viviam artesãos, escravos libertos, viúvas sem recursos e famílias inteiras que sobreviviam com o equivalente a algumas moedas por mês. O consultório em si era modesto. 2 salas pequenas numa casa térrea, com paredes caiadas de branco, algumas prateleiras de madeira rústica, onde guardavam seus instrumentos médicos e frascos de remédios, e uma mesa simples onde realizavam consultas. Mas havia algo especial naquele ambiente. Uma atmosfera de serenidade e esperança que os pacientes sentiam no momento em que cruzavam a soleira da porta. Na manhã de abertura, dezenas de pessoas já aguardavam do lado de fora antes mesmo do nascer do sol. Havia escravos com feridas infectadas que seus senhores se recusavam a tratar. Crianças desnutridas com distensões abdominais causadas por vermes intestinais, idosos com artrite severa que os impedia de trabalhar, mulheres com complicações de partos mal assistidos. Foi então que Cosme fez o anúncio que abalaria toda a estrutura da medicina na região. Irmãos e irmãs, disse ele dirigindo-se à multidão reunida. Sua voz carregando a autoridade de alguém educado nas melhores escolas, mas também a humildade de quem compreendia o sofrimento alheio. Damião e eu decidimos que nunca cobraremos nada, absolutamente nada, por nossos serviços médicos. O murmúrio de incredulidade foi imediato e intenso. Em toda a história do Império Romano, médicos eram profissionais de elite que cobravam honorários equivalentes ao salário anual de trabalhadores comuns. A ideia de medicina gratuita era simplesmente inimaginável. Não aceitaremos pagamentos em dinheiro, ouro, prata, propriedades, animais, grãos ou qualquer outra forma de compensação material, continuou Damião. Nossa única moeda é ver vocês saudáveis e felizes. Esta decisão não era apenas radical, era completamente sem precedentes. Na sociedade romana rigidamente estratificada, onde cada profissão tinha sua posição social claramente definida, médicos ocupavam um nível elevado precisamente porque seus serviços eram caros e exclusivos. Ao oferecer tratamento gratuito, os irmãos estavam desafiando toda a estrutura socioeconômica da medicina. A fila em seu consultório rapidamente se tornou uma instituição permanente na cidade. Começava antes do amanhecer e frequentemente se estendia até depois do anoitecer. Pessoas vinham não apenas da cidade, mas de vilarejos a dias de caminhada de distância. Escravos, camponeses, artesãos pobres, viúvas abandonadas. Toda uma população que antes morria de doenças tratáveis simplesmente porque não tinham recursos. Para pagar médicos, o método de trabalho dos irmãos era tão revolucionário quanto sua política de preços. Eles não se limitavam a diagnosticar e prescrever remédios. Dedicavam tempo considerável a cada paciente, ouvindo suas histórias pessoais, compreendendo suas circunstâncias de vida, oferecendo não apenas cura física, mas também apoio emocional e espiritual. Cosme desenvolveu uma especialização natural em medicina interna e farmacologia. Conseguia diagnosticar doenças complexas através de observação meticulosa e intuição aguçada. Preparava pessoalmente todas as medicações.
combinando conhecimentos científicos adquiridos em Alexandria com uma compreensão quase sobrenatural das propriedades curativas de plantas locais. Damião se tornou um cirurgião extraordinário. Realizava operações que outros médicos consideravam impossíveis: remoção de tumores, correção de fraturas complicadas, tratamento de ferimentos de guerra que geralmente resultavam em amputações. Suas mãos nunca tremiam, mesmo durante procedimentos que duravam horas, e sua taxa de sucesso era impressionantemente alta. Mas não eram apenas as habilidades técnicas que impressionavam. Era a abordagem holística. Os irmãos tratavam cada pessoa como um ser humano completo, não apenas como um conjunto de sintomas. Conversavam com os pacientes sobre suas preocupações, seus medos, suas esperanças. Ofereciam conselhos práticos sobre nutrição, higiene, prevenção de doenças. Esta metodologia produziu resultados que desafiavam todas as convenções médicas da época. Pacientes com doenças crônicas que os atormentavam por anos eram curados em semanas. Casos considerados terminais por outros médicos experimentavam recuperações que pareciam milagrosas. A taxa de mortalidade entre seus pacientes era drasticamente inferior à média regional. Naturalmente, isso gerou uma reação furiosa da comunidade médica estabelecida. Médicos tradicionais começaram a perder pacientes ricos que preferiam ser tratados gratuitamente pelos irmãos a pagar fortunas por tratamentos menos eficazes. Rumores maliciosos começaram a circular pelos corredores do poder local. A situação atingiu um ponto crítico quando um caso específico chamou a atenção das mais altas autoridades imperiais. Lúcio Antônio Máximo, o procônsul romano responsável por toda a província da Síria, havia desenvolvido uma condição misteriosa que o deixara parcialmente paralisado e com dores excruciantes. Durante 6 meses, os melhores médicos do império tentaram tratá-lo sem sucesso. Sua família, desesperada, finalmente procurou os médicos anargíros como último recurso. Em 2 semanas de tratamento intensivo, Lúcio estava não apenas curado, mas demonstrando vigor físico superior ao que possuía antes da doença. A notícia desta cura impossível chegou até Roma. Através dos canais oficiais de comunicação, Imperial. O imperador Diocleciano, um estrategista militar, brilhante e um perseguidor implacável de cristãos, decidiu investigar. E, pessoalmente, esses médicos milagrosos que estavam causando tanto alvoroço em suas províncias orientais. E foi assim que Cosme e Damião, 2 jovens médicos que apenas queriam ajudar os pobres e doentes, se encontraram no centro das atenções do homem mais poderoso do mundo. Um homem que logo descobriria que eles eram exatamente o tipo de cristão que ele havia jurado eliminar do face da terra. A convocação imperial chegou numa manhã de outono do ano 303, entregue por 2 centuriões da guarda pretoriana, cujas armaduras polidas refletiam o sol nascente como espelhos de bronze. A mensagem, escrita em pergaminho fino e selada com o anel imperial, era formal mas inequívoca. Por ordem direta de Caius Aurelius, Valérius Diocletianos Augustus, os médicos Cosme e Damião devem comparecer imediatamente à capital imperial para demonstrar suas habilidades curativas perante o César. Cosme e Damião sabiam perfeitamente que não se tratava de um convite, mas de uma convocação que poderia facilmente se transformar numa sentença de morte. Diocleciano havia iniciado a mais sistemática e brutal perseguição aos cristãos na história do Império. Seu édito de fevereiro havia ordenado a destruição de todas as igrejas, a queima de textos sagrados cristãos e a prisão de qualquer pessoa que se recusasse a sacrificar aos deuses romanos. A viagem até Roma levou 3 semanas, através de paisagens que mudavam dramaticamente conforme avançavam para o oeste. Saíram dos desertos sírios,
Atravessaram as montanhas da Anatólia, cobertas de neve prematura. Navegaram pelo mar Mediterrâneo em navios mercantes lotados de escravos e mercadorias exóticas, até finalmente avistar as colinas eternas da cidade eterna. Roma, no início do século IV, era uma metrópole de mais de 1 milhão de habitantes, a maior cidade que o mundo já havia conhecido. Suas ruas fervilhavam com uma cacofonia de idiomas: latim, grego, aramaico, germânico, gaulês, egípcio. O cheiro era uma mistura estonteante de incensos importados, especiarias orientais, suor humano e o aroma constante de pão sendo assado nos fornos públicos espalhados por toda a cidade. O Palatino, onde ficava o complexo imperial, era uma cidade dentro da cidade. Palácios de mármore se erguiam em terraços elaboradamente arquitetados. Jardins suspensos exibiam plantas trazidas de todos os cantos do império. Aquedutos alimentavam fontes monumentais, cujo som de água corrente criava uma trilha sonora constante de luxo e poder. Diocleciano os recebeu na Sala do Trono, um ambiente projetado especificamente para intimidar visitantes. O teto abobadado se elevava a mais de 20 metros de altura, decorado com afrescos que retratavam as vitórias militares do imperador. Colunas de pórfiro roxo, a pedra mais cara do mundo antigo, sustentavam arcos ornamentados com ouro e pedras preciosas. O próprio trono era uma obra de arte, esculpido em marfim e incrustado com esmeraldas, rubis e pérolas do tamanho de ovos de pomba. O imperador era um homem de presença imponente, mesmo na casa dos 60 anos. Alto, de ombros largos, com cabelos grisalhos cuidadosamente penteados e barba aparada no estilo militar romano clássico. Seus olhos eram de um azul gelado que parecia capaz de congelar sangue nas veias. Vestia uma toga púrpura bordada com fios de ouro e uma coroa de louros feita inteiramente de ouro sólido. O protocolo imperial exigia que todos os visitantes se prostrassem completamente no chão diante do trono, mas Cosme e Damião permaneceram de pé, curvando apenas ligeiramente as cabeças numa saudação respeitosa, mas não servil. Então, disse Diocleciano com uma voz que ecoava pelas paredes de mármore, vocês são os famosos médicos sírios que alegam curar qualquer doença. Somos médicos, César, respondeu Cosme calmamente, formados em Alexandria e dedicados ao alívio do sofrimento humano. E ouvi dizer que realizam suas curas sem cobrar pagamento. Uma prática inusual. Consideramos a saúde um direito de todos os seres humanos, não um privilégio daqueles que podem pagar, disse Damião. Diocleciano estudou os dois jovens em silêncio por um momento que pareceu eterno. Ao redor do trono, cortesãos, senadores e generais observavam a cena em completo silêncio, tentando decifrar as intenções imperiais. Tenho um teste para vocês, continuou o imperador. Um dos meus generais mais valiosos está morrendo de uma condição que nenhum médico do império conseguiu curar. Se vocês o salvarem, serão recompensados além de seus sonhos mais ambiciosos. Se falharem, ele deixou a ameaça pairando no ar como uma nuvem de tempestade. O general em questão era Marco Aurélio Severo, um veterano de 40 campanhas militares que havia contraído uma doença misteriosa durante uma expedição na Germânia. Estava em coma há 2 semanas. Sua pele havia adquirido uma coloração amarelada. E delírios febris o faziam gritar ordens militares incoerentes durante os raros momentos de semiconsciência. Os melhores médicos do Império, homens formados em Atenas, Alexandria, Pérgamo, haviam tentado todos os tratamentos conhecidos. Sangrias, purgativos, cataplasmas de ervas raras, até rituais de invocação aos deuses da cura. Nada havia funcionado. Cosme e Damião passaram horas examinando o paciente.
Verificaram seu pulso, observaram sua respiração, analisaram a coloração de sua pele e olhos, cheiraram seu hálito para detectar sinais de intoxicação interna. Mas o que realmente os distinguia era algo que nenhum médico da época fazia. Eles conversaram com o paciente, mesmo ele estando inconsciente. "General", sussurrou Damião próximo ao ouvido do homem, "sabemos que pode nos ouvir. Vamos ajudá-lo, mas precisa lutar conosco." Durante 3 dias e 3 noites, os irmãos praticamente não saíram do lado do leito. Aplicaram tratamentos que combinavam a mais avançada medicina alexandrina com técnicas que pareciam sobrenaturais. Prepararam decocções de ervas que precisavam ser colhidas em horários específicos, conforme as posições dos planetas. Realizaram massagens terapêuticas que seguiam padrões baseados na circulação sanguínea. E quando ninguém estava observando, ajoelhavam-se ao lado da cama e oravam em silêncio. No 3º dia, quando os médicos imperiais já haviam declarado o caso perdido, Marco Aurélio Severo abriu os olhos, focalizou o olhar nos rostos dos jovens médicos sírios e disse com voz rouca mas clara: "Quem são vocês?" A recuperação foi rápida e completa. Em 1 semana, o general estava de pé. Em 2 semanas, estava cavalgando novamente. Em 1 mês, Diocleciano o nomeou para comandar uma nova campanha militar na fronteira do Danúbio. A notícia da cura impossível se espalhou por todo o palácio imperial como um incêndio. Cortesãos sussurravam sobre poderes divinos. Senadores especulavam sobre técnicas secretas orientais. Mas alguns, mais observadores, notaram detalhes inquietantes. Os jovens médicos frequentemente moviam os lábios em orações silenciosas. Faziam discretamente o sinal da cruz quando pensavam que ninguém estava vendo. E recusavam categoricamente participar de qualquer ritual religioso romano. Foi então que as investigações mais profundas começaram, conduzidas pela temida Frumentari, a polícia secreta imperial especializada em identificar e eliminar inimigos do Estado. E o que descobriram selaria definitivamente o destino de Cosme e Damião. Eles eram não apenas cristãos praticantes, mas cristãos que usavam sua influência médica para converter outros à religião proibida. Para Diocleciano, que havia jurado eliminar o cristianismo da face da terra, isso representava algo muito pior que uma simples violação religiosa. Representava traição ao Estado romano na sua forma mais pura e perigosa. A revelação chegou numa tarde cinzenta de inverno, quando nuvens baixas cobriam Roma como um manto de chumbo e o vento frio soprava através dos corredores de mármore do Palácio Imperial. Marcus Flavius Torquatus, chefe da Frumentari, entrou na sala privada de Diocleciano, carregando um rolo de pergaminhos que continham informações que mudariam tudo. "César", disse Torquatus, sua voz carregada da satisfação sombria de quem havia descoberto um segredo perigoso, "nossa investigação sobre os médicos sírios está completa, e o que encontramos é perturbador. Os pergaminhos continham relatos detalhados coletados durante semanas de vigilância secreta. Agentes imperiais haviam seguido Cosme e Damião por toda Roma, observando seus movimentos, ouvindo suas conversas, investigando suas associações. O que descobriram pintava um quadro claro de 2 homens que não eram simplesmente cristãos, mas cristãos ativamente engajados em espalhar sua fé proibida. Eles foram vistos múltiplas vezes em reuniões clandestinas de cristãos nas catacumbas, continuou Torquatus, desenrolando o primeiro pergaminho. Não apenas participam desses encontros, mas frequentemente lideram orações e cerimônias. Durante seus tratamentos médicos, sistematicamente falam sobre seu Deus cristão para os pacientes. Vários cidadãos romanos relataram que foram convertidos após serem curados por eles. Diocleciano leu os relatórios em silêncio mortal, sua expressão se tornando progressivamente mais sombria.
Como imperador, ele havia dedicado os últimos anos de seu reinado a uma campanha metódica para eliminar o cristianismo. Havia ordenado a destruição de igrejas, a queima de textos sagrados cristãos, a execução de bispos e sacerdotes. Para ele, descobrir que 2 médicos cristãos haviam não apenas enganado sua corte, mas usado sua posição privilegiada para fazer proselitismo, representava uma afronta pessoal intolerável. "Tragam-nos imediatamente", ordenou o imperador, sua voz cortante como uma lâmina. Na manhã seguinte, Cosme e Damião foram escoltados até a sala do trono por uma guarda de pretorianos em formação de batalha, um protocolo reservado para prisioneiros considerados extremamente perigosos. O ambiente estava diferente da primeira audiência. Cortesãos mantinham distância respeitosa. Senadores sussurravam nervosamente entre si, e uma tensão palpável pairava sobre todo o recinto. Diocleciano não perdeu tempo com preliminares diplomáticas. Quando os irmãos foram posicionados diante do trono, ele se levantou abruptamente, sua toga púrpura ondulando dramaticamente, e apontou um dedo acusador diretamente para eles. "Traidores!" Sua voz ecoou pelas paredes de mármore como um trovão. "Vocês ousaram entrar em minha casa, aceitar minha hospitalidade, curar meus generais e durante todo esse tempo estavam espalhando sua religião maldita como uma praga." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo os guardas pareciam prender a respiração, aguardando a reação dos acusados. Cosme e Damião se entreolharam por um momento. Uma comunicação silenciosa que apenas gêmeos que haviam compartilhado toda uma vida conseguiam ter. Então, simultaneamente, ambos deram um passo à frente. "César", disse Cosme, com uma calma que contrastava dramatically com a fúria imperial. "Nunca mentimos sobre quem somos ou em que acreditamos. Simplesmente não fomos questionados diretamente sobre nossa fé. Nossa religião é parte integral de quem somos e de como praticamos medicina", adicionou Damião. "Não conseguimos separar nossa capacidade de curar de nossa fé em Cristo. São a mesma coisa." A honestidade brutal dessa resposta pegou até mesmo Diocleciano de surpresa. Ele havia esperado negações, desculpas, tentativas de barganha. Em vez disso, encontrou 2 homens que pareciam completamente em paz com sua situação, mesmo sabendo que estavam à beira da morte. "Vocês compreendem", disse o imperador, recuperando a compostura, "que praticar cristianismo é crime capital punível com morte?" "Compreendemos perfeitamente", responderam os irmãos em uníssono. "E mesmo assim, se recusam a renunciar a essa superstição?" "Não é uma superstição para nós, César. É a fonte de nossa capacidade de curar, de nossa compaixão pelos doentes, de nosso propósito na vida." Diocleciano então fez algo que surpreendeu toda a corte. Em vez de ordenar execução imediata, ele desceu os degraus do trono e caminhou lentamente até ficar cara a cara com os 2 médicos. Quando falou, sua voz estava mais baixa, quase contemplativa. "Vou fazer uma oferta final. Vocês são médicos excepcionais, os melhores que já vi em 4 décadas de governo. Renunciem publicamente ao cristianismo. Participem de um sacrifício aos deuses romanos, e eu farei de vocês os médicos oficiais da corte imperial. Terão riquezas inimagináveis, palácios, escravos, tudo que um homem pode desejar. Poderão continuar curando pessoas, apenas sob a proteção dos deuses corretos." Era uma oferta tentadora que salvaria suas vidas e ainda lhes permitiria continuar praticando medicina, mesmo que sob condições diferentes. Muitos cristãos, quando confrontados com escolhas similares, haviam optado pela apostasia para preservar suas vidas. Os irmãos não precisaram deliberar. A resposta veio imediata e clara. "César", disse Damião, com uma serenidade que beirava o sobrenatural. "Agradecemos sua generosidade, mas nossa resposta é não. Preferimos morrer fiéis às nossas convicções do que viver traindo aquilo que dá sentido às nossas vidas", completou Cosme. A reação de Diocleciano foi explosiva.
Seu rosto ficou vermelho de fúria, suas mãos tremiam de raiva, e quando falou, sua voz ecoou por todo o palácio. Então morram, mas morrerão lentamente para que outros cristãos vejam o preço da desobediência. A execução foi marcada para 3 dias depois, no Circo Máximo, diante de uma multidão de 100.000 espectadores. Seria um espetáculo público destinado a desencorajar outros cristãos e demonstrar o poder absoluto do imperador. Durante esses 3 dias finais, algo extraordinário aconteceu. Notícias sobre a prisão dos médicos dos pobres se espalharam rapidamente por Roma através das redes informais de comunicação que conectavam escravos, artesãos, comerciantes e até mesmo alguns nobres. Centenas de pessoas que haviam sido curadas pelos irmãos começaram a se reunir nos arredores da prisão Mamertina. Onde eles estavam detidos, não era uma manifestação política organizada, era algo muito mais profundo e espontâneo. Pessoas de todas as classes sociais, religiões e nacionalidades se uniam numa demonstração silenciosa de gratitude e respeito. Escravos que haviam sido curados de doenças que os impediam de trabalhar, pais cujos filhos haviam sido salvos de enfermidades mortais, soldados cujos ferimentos de guerra haviam sido tratados com sucesso, comerciantes que haviam recuperado a saúde depois de anos de sofrimento. Na manhã da execução, uma multidão estimada em 50.000 pessoas acompanhou Cosme e Damião em sua caminhada final até o Circo Máximo. Não houve gritos de protesto, nem tentativas de resgate. Apenas uma presença respeitosa e comovente de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela generosidade médica dos irmãos. O próprio Diocleciano observou a execução de seu camarote imperial, esperando ver medo, desespero, arrependimento nos últimos momentos dos condenados. Em vez disso, testemunhou algo que o perturbaria pelo resto de sua vida. 2 homens que enfrentaram a morte com uma serenidade e dignidade que pareciam quase sobrenaturais. Suas últimas palavras, registradas por escribas oficiais e preservadas nos arquivos imperiais, foram uma oração não pela própria salvação, mas pela saúde e prosperidade de todos aqueles que haviam tentado ajudar durante suas vidas. O impacto de suas mortes reverberou muito além das fronteiras do Império Romano. A história de 2 médicos que escolheram a morte a abandonar seus princípios se espalhou por rotas comerciais. Foi contada em sinagogas, igrejas clandestinas e até mesmo em templos pagãos, onde pessoas admiravam coragem moral, independentemente de afiliação religiosa. Séculos depois, quando o próprio cristianismo se tornaria a religião oficial do império que havia perseguido Cosme e Damião, eles foram canonizados como santos e se tornaram os patronos universais dos médicos, farmacêuticos, cirurgiões e todos aqueles que dedicam suas vidas ao cuidado da saúde humana. Hoje, mais de 1.700 anos após suas mortes, hospitais, clínicas, faculdades de medicina e instituições de saúde em todos os continentes carregam seus nomes. Sua festa, celebrada em 27 de setembro, transcende barreiras religiosas e culturais, sendo observada não apenas por cristãos, mas por qualquer pessoa que reconheça o valor de uma medicina exercida com compaixão, integridade e dedicação ao bem-estar humano. A história de Cosme e Damião permanece como um testemunho poderoso de que algumas vidas, mesmo quando aparentemente breves, podem ecoar pela eternidade quando vividas com propósito absoluto, coragem moral inabalável e amor incondicional pela humanidade. Seu legado continua inspirando médicos, enfermeiros, pesquisadores e todos aqueles que escolhem dedicar suas vidas a aliviar o sofrimento alheio, provando que os verdadeiros heróis são aqueles que colocam o bem-estar dos outros acima de suas próprias conveniências, medos ou mesmo de suas próprias vidas.